Então, assim, depende muito do perfil, mas a gente consegue fazer bastante coisa interessante aí. Muito bom. Isso aí também, igual você falou, é muito pessoal, né? Não dá pra gente falar aqui, tenta de novo e tal. Isso aí, por isso, essa é uma dos motivos que você tem que ter alguém ali pra te auxiliar, né? Porque Com às vezes certeza. você vê uma pessoa falar, faz e tal, mas a pessoa ela não tem ali um conhecimento adequado pra te passar essa informação. E quando a pessoa passa mal, ela procura um médico, né? Se você Exatamente. quiser, pô, tirar um visto bacana, Exatamente. procura algum profissional, não vai pedir opinião de outras pessoas, não, porque pode dar ruim. Pode ser que dê bom? Pode, mas a probabilidade é de dar muito ruim, né? E você falou Exatamente. entre questão de visto, sabe o que eu tava imaginando? Por exemplo, às vezes o filho vai e tal, mas não tem como de tirar o visto em família, não. Ah, vamos supor, tá eu, minha mãe, meu pai e não sei quem. Eu não consigo, por exemplo, no dia, nós quatro ir lá tirar o visto, pra todo mundo sair com visto. Ou Pode. se pode, não pode? Pode todo mundo no mesmo E guichê. você acha que é até melhor ou não? Depende também. Depende, né? Vamos lá. O visto familiar, ele já é bem visto. Poxa, vou te explicar para você entender melhor. Vou tentar ser mais didática. O que é o visto americano? O agente consular, ele tá ali para avaliar se você entra no país dele ou não. Eles são todos americanos, falam português, tá? Eles vão conversar com você ou em inglês ou na língua do país que você está solicitando, no caso aqui no Brasil. Eles vão falar um português. E ele tá avaliando se ele vai te liberar para entrar na casa dele ou não. Ele tem que acreditar nas suas intenções. É um mito, inclusive, ó. Muita gente acha que o consulado sabe tudo da sua vida. Ele não sabe. Ele não tem acesso. Poxa, você tem seu sigilo civil, fiscal, garantido por lei, né? Então, eles não sabem. Portanto, ele precisa avaliar. Beleza. E o visto, ele requer o giro econômico. Ele quer fomentar o turismo nos Estados Unidos, porque o brasileiro hoje, ele gasta bilhões por ano só com turismo, entre as taxas de visto que você paga para solicitar por pessoa, independente da idade, e também os gastos que você tem para custear a sua viagem para os Estados Unidos. Então, ele visa girar a economia dos Estados Unidos. A grosso modo, o Consul tá nem aí pra gente. Ele quer que a gente se lasque, que a gente estoure o cartão, que a gente pegue dinheiro emprestado, que a gente esteja ciente do que tá fazendo, claro, que tem um bom planejamento de viagem, que ele supra as necessidades da categoria, mas que você vai lá, gasta dinheiro no país dele e vem embora pro Brasil. Esse é o visto de turismo. Então, quando você tem família, são mais pessoas gastando. E assim, eu brinco que os olhos deles brilham a depender do que você diz e de como você chega, né? Então, por exemplo, hoje, crianças menores de 14 anos, elas estão isentas da entrevista, elas não precisam comparecer desde que um dos pais esteja presente, né, para falar por elas. Portanto, isso tudo é muito pontual e a gente aconselha, olha, se não quiser levar, não leve, mas por favor, se for possível, leve seu filho, leve seus filhos, porque a configuração familiar, o pai, a mãe, os filhos, né, os irmãos todos juntos, isso tende a mexer com o campo visual deles, que é uma das coisas que a gente trabalha muito lá. A gente trabalha toda a vestimenta da pessoa, até biografia de Instagram. Isso é Não um dos dá pra nossos chegar de, segredos. de Kenner, Não vai chegar de qualquer de forma lá. chinelo. Inclusive, se você chegar descalço, você será atendido, tá? O consulado, ele não vai fazer distinção. Aham. Mas você tá sendo visto. Eles são muito visuais. Então, a gente gosta de mexer nesse campo visual. Portanto, tentar o visto em família é excelente. Mas, é igual eu te falei, por isso que a gente faz muito as avaliações, as análises. É muito bacana, poxa. Quanto mais pessoas, né? A gente tem planos hoje familiares, individuais. Quanto mais, melhor para qualquer empresa. Pô, fechei com você um contrato aqui, 6 pessoas, bacana. É um contrato que vai ser um pouco mais caro, né? Mas tem um preço justo também, porque são mais pessoas tentando. Qualquer local, qualquer empresa vai fazer festa, a gente também faz. Só que muitas vezes a gente fala com a pessoa, não, tenta só o casal por enquanto, não tenta com seu irmão, a gente acaba perdendo em números, né? A gente hoje não valoriza tanto a quantidade quanto a qualidade. Nosso foco é qualidade. Então, dependendo da configuração familiar, não é interessante. Então, qualquer local que você for hoje, todo mundo vai te falar o que eu falei aqui, que não é mentira. Tentar em família é muito bom, é muito bem visto.
Mas é lógico que dependendo do histórico do seu tio, do seu irmão, não só histórico com os Estados Unidos, não é questão de já ter tentado ou já ter tentado imigrar, não. Mas a depender do perfil, de forma isolada daquela pessoa, a profissão, quanto ela ganha, os vínculos dela, a idade, pode ser que aquela pessoa atrapalhe a família inteira. Que isso. Então Então tem a que ser gente algo bem precisa. pensado. Então a gente faz o quê? A gente pega aquilo ali e vai lapidar. O seu perfil ele vai ser lapidado. E dependendo da pessoa que chega muita gente aqui hoje pedindo análise de perfil gratuita. Na verdade, a gente oferece, então o pessoal chega ali solicitando aquele serviço que foi ofertado gratuitamente. E a gente às vezes perde cliente. A gente fala, olha, se você falar assim, olha, eu quero fechar assim mesmo, óbvio que a gente vai prestar o serviço para você. Mas eu quero que você tenha ciência disso, disso e daquilo. Não é o momento de você tentar. Por que você não pega esse dinheiro que você investiria na assessoria com a gente, que você investiria na sua taxa de visto? Não tá barata. O dólar tá caro. Então ela vai oscilar. Ela tá fixada em $185. Uns R$1.200? Até R$1.200 hoje. Pode aumentar e pode baixar. Tem meses que estavam ali R$905. Aí agora isso com a alta do dólar... 6 meses atrás. no ano passado. No ano passado. Então, assim, vai depender. Então, a gente fala, pega esse valor que você iria investir, talvez, faça uma viagem internacional, vamos agregar valor ao seu perfil, ou então vamos aguardar um tempo de maturação do seu perfil, vamos esperar você ficar um pouquinho mais velho, que chegam muitos jovens, né? Tentando sozinho não vale a pena, ou vamos deixar amadurecer um pouco mais, vamos deixar maturar este prazo aí que você está trabalhando, porque está muito recente. Falaram que eu tenho um vínculo. Se você tem um trabalho, você tem um vínculo. Pô, nem todo vínculo é vínculo. Dependendo da sua profissão, ela pode ser muito bem paga nos Estados Unidos, a sua habilidade. Ele vai ter este olhar. Eles vão sempre desconfiar. E a regra no consulado é clara. Na dúvida, negue. Sério? Então, se ele estiver com ele muita precisa, dúvida... ele não pode se sentir confuso, ele não pode sentir muita hesitação da sua parte, e ao mesmo tempo ele não pode sentir que você tá engessado. O pessoal acha que tem que chegar lá e responder sim, não. Eu até tenho um vídeo hoje falando, para de falar pouco durante a sua entrevista. Não que você tem que dar rodeios, mas tem que ter uma balança. Então, a gente ensina a pessoa a fazer tudo isso justamente para que ela obtenha sucesso. E a gente acaba perdendo cliente muitas das vezes, tá? A gente, às vezes, recusa a prestação do serviço porque a gente prefere evitar a frustração daquela pessoa. E quem sabe lá na frente ela volta. Muito bom. E sobre, por exemplo, a gente tá falando sobre Estados Unidos, visto e tal, eu queria entender qual a diferença dos Estados Unidos pro visto canadense e qual a diferença dos países, né? Não sei se você consegue me dizer porque a galera muitas vezes vai preferir o Canadá do que os Estados Unidos. Assim, provavelmente acredito eu, que um dos motivos é que talvez tenha um familiar no Canadá, é por isso que prefere ir pro Canadá do que pros Estados Unidos. Sim. Porém, algo sem ser familiar, tem alguma coisa que pesa ali na balança para ela estar decidindo ir pro Canadá e não pros Estados Unidos? Muitas coisas. Assim, os Estados Unidos, ele virou um hiperfoco do brasileiro, principalmente dos mineiros. A nossa região aqui, ela é bem visada e isso é real, isso é uma verdade. Eles sabem muito bem, porque é índices, né? A gente tá falando de censo ali, de uma estatística. Só que o Canadá hoje, o dólar canadense, ele vale menos no câmbio, né? Ele tem um valor um pouco menor do que o dólar americano. Ainda assim, o Canadá, ele consegue te oferecer um maior conforto hoje. Em relação aos Estados Unidos, ele também consegue te oferecer um retorno maior, ele é um pouco mais bem pago ali, as suas horas, você tem mais direitos trabalhistas, porque nos Estados Unidos não existe isso. Então, assim, é uma questão que muita gente tende a pesar. O Canadá é extremamente frio também. Não que os Estados Unidos não sejam, né? Mas, por exemplo, a gente tem hoje lá Flórida, Califórnia, nos Estados Unidos não neva. São países ali do sul são estados, são províncias que não fazem tanto frio, tem um clima até mais tropical do que
as partes do norte dos Estados Unidos. E o Canadá está mais acima ainda, ele está mais ao norte. Então, as temperaturas lá são bem mais agressivas, né? Então, a pessoa tem que se adaptar. Então, muita gente acaba optando pelos Estados Unidos, muitas vezes, por causa disso. Agora, o Canadá, ele tem este ponto. Para estudos, ele é maravilhoso. Ele é excelente. É um país muito receptivo com os imigrantes. E ele também tem essa questão de você conseguir, talvez, trabalhar na sua área ou estudar e conseguir o seu trabalho dentro, né, daquilo que você, das suas habilidades, daquilo que você já se formou. E nos Estados Unidos, infelizmente, você tem que começar mais de baixo, porque o imigrante hoje ele faz um trabalho que o nativo não quer fazer. Então, ainda que você tenha uma profissão de excelência aqui no Brasil, você tem uma boa formação, muitas das vezes você não vai conseguir chegar imediatamente nos Estados Unidos e atuar, né? Não tão confortável assim. Você vai para um trabalho mais braçal. E no Canadá, não que não seja braçal, mas você consegue escalar mais, né? Avançar, ser promovido, achar maiores oportunidades de uma forma muito mais rápida em relação aos Estados Unidos. Muito bom, muito bom. E Entendeu? uma coisa legal também que lá, por mais que eles façam um trabalho, vamos dizer assim, mais ruim, né? Um trabalho que talvez eles não tenham interesse, eles são remunerados bem, né? Muito bem, Então isso muito aí é uma bem. coisa muito legal. Eu Até acho para que quem quer investir no Brasil, né? Mas assim, morar fora tem os seus custos, né? Você não vai ganhar tudo, você tem que viver. Você não pode só sobreviver. Eu acho que quem tá lá, imigrou, a pessoa tem sim que se divertir, ela tem que ter qualidade de vida, porque eu acho que é isso que ela tá buscando, poder de compra, qualidade de vida. Mas a maior parte das vezes, né, o pessoal vai lá justamente para conseguir investir de alguma forma, comprar uma casa no Brasil, auxiliar nos estudos de alguém, proporcionar uma vida melhor, seja lá ou cá, a pessoa ela sempre vai com esse pensamento, né, de estar sendo bem remunerada. Então, ambos países vão proporcionar isso, mas o Canadá hoje, ele tem se saído muito bem em relação aos índices, né, sim. ao que a gente consegue perceber hoje.